Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com um bate-papo com o pastor John. Ele é o cara, um grande estudioso, você entendeu? Que veio nos prestigiar e a gente vai bater um papo, porque a gente sente muita vontade, né, compadre, na presença dele. A gente fala de muitas coisas, muitas das coisas que a gente comenta é do dia a dia, né, das coisas que acontecem com a gente mesmo, com as coisas que a gente passa, da vivência, né? Então, nada melhor do que uma conversa bastante agradável, né, com o pastor que tem um estudo na ponta da língua, sabe muito sobre, principalmente da igreja luterana, que ele é doutor nisso e ele é apaixonado. Gosto muito, é muito bom. Nessa igreja. Então, seja bem-vindo, John, que você sente. Aqui o nosso podcast é o seu podcast também, você entendeu? E fica à vontade. Fico feliz de estar aqui, Eduardo, Glauco, fico feliz de sempre reencontrar vocês, né? Já é algumas boas vezes que a gente se reencontra, né? Sempre falando de assuntos bons, sobre Deus, fé, espiritualidade, né? Fico feliz de participar aqui do Chave da Vida Cast, é um programa relevante, né? Muitas pessoas têm aprendido tanto, né? E participar com vocês é sempre bom. Nós agradecemos, Johnny. E, assim, o nosso propósito, Johnny, é extrair o que o estudo pode nos acrescentar à vida. E nós nos sentimos extremamente gratos por você ser uma pessoa tão estudiosa, tão preparada, tão, assim, avançada no estudo bíblico, no estudo cristão, e se dispor a tratar conosco com uma naturalidade tão boa, e às vezes até ter misericórdia da nossa falta de conhecimento. Legal, porque eu sabe, fico feliz. Escuta às vezes com paciência, uma grande asneira. Bondade de vocês. Eu sou um curioso também, gosto sempre de questões teológicas, né? Às vezes eu me pego estudando coisas assim que a minha esposa, por exemplo, que acompanha muito, né? Fica vendo comprando livro e fala, esse livro é novo, né? Que você comprou, né? Não sei se com vocês tem esse problema, né? Ela fala, esse aqui é novo, né? Eu, não, esse não. Né? Mas tem que falar a verdade, né? Não, esse não. Ele não é novo. Não é novo quando? Tem umas 3 semanas que eu comprei. Mas eu sou curioso, às vezes me pego vendo assuntos assim que só pelo despertar da curiosidade a gente precisa, né? Saber alguma coisa. Não, bastante interessante. Hoje o assunto é assim, muito polêmico, né? A gente, você não tem um parceiro do lado, mas por quê? A gente fez por essa questão também, porque você, como tem um conhecimento, nós queria explorar isso, né? Todo esse conhecimento, como você falou, você gosta de ler, você não está bitolado, você não tem só uma versão, você tem várias versões de muitas coisas, né? Então, a gente queria sugar de você mesmo, de aproveitar a sua presença para até aqui. Por isso que muitas vezes a gente não está de 4, tá aqui de 3. Né? E o assunto que a gente vai começar aqui é um assunto meio polêmico, um assunto interessante, é vida após a morte. Né? O que você entende, na sua visão de estudioso? Né? Apesar de você ser pastor, você mas é um estudioso, está dentro da ciência, além da parte científica da situação após a morte. O que realmente no seu coração você acredita que seja sobre esse assunto? Bem, eu acredito no pós-vida, né? Para dar uma palavra primeiro bem direta sobre isso. Acredito no pós-vida, na sobrevivência da consciência humana. Consciência humana continua, não adormece, não dorme, não existe eufemismo, palavras ambíguas para isso, ela continua. Consciente, existindo, com Deus, né? Deus mantém isso ativo, consciente, existindo para todas as pessoas, todas elas, independente de credo, religião, todas elas continuam conscientes. Essa é, então, a minha conclusão no assunto. Mas, para começo de conversa, esse assunto é muito intrigante. Né? Quando o Agostinho foi um dos primeiros pais da igreja no cristianismo que mais escreveu sobre esse assunto. Não foi o único, nem foi o primeiro pai da igreja, mas foi um dos que mais escreveu. E num dos livros dele chamado Solilóquios, que é uma conversa solitária, de solitude dele consigo mesmo, né? Introspectivo, né? Ele vai fazendo uma espécie de oração, buscando Deus, Eduardo, e falando, olha Deus, se eu pudesse te pedir, eu queria saber só sobre 2 coisas.
Aí, olha as duas coisas que ele quer saber. Sobre Deus, olha que coisa pouca que ele quer saber. E o outro, sobre a alma. Né? Alguém uma vez brincou, a gente só discute religião e política, porque fora isso não tem mais nada pra gente discutir, né? Mas foi o Chesterton que falou. Aí eu acho que também na teologia ou na religião a gente só discute Deus e alma, que fora isso não tem mais nada pra discutir. Mas ele queria fazer uma coisa interna, estudar ele com ele mesmo. Ele começa, né, tinha uma espécie de escrita entre os pais da igreja, e esse tipo de escrita funcionou até Anselmo também, que formulou inclusive um argumento para a existência de Deus baseado nas reflexões introspectivas dele. Esse argumento ficou conhecido como argumento ontológico, né? Ele começa pensando em Deus. E nesse negócio dele começar pensando em Deus, o Anselmo, que já é outra pessoa, ele começa pensando, nossa, Deus é aquele do qual nada maior pode ser concebido, né? O que é um ser maior do qual nada que pode ser concebido? Um que existe ou um que não existe? Não, é um que existe. Então, por necessidade, Deus existe. É claro que é um argumento muito assim, meticuloso, né? Todo sofisticado. E ele pegou muita coisa lá do Agostinho. O Agostinho está numa espécie de oração, meditação, Glauco, tentando pensar sobre a alma, essas coisas da alma. E nesses pensamentos também ele até abre mão dos sentidos. Ele fala, olha Deus, eu nem sei se eu posso confiar no sentido, se é que alguém pode confiar nas sensações. Eu queria que a própria razão me guiasse até essas coisas. E o Senhor guiasse a minha razão. Então é um estudo muito interessante. Ele também escreveu um outro livro, A Grandeza da Alma. O Agostinho considerava tão importante isso. Tem uma frase dele, inclusive, num outro livro. Eu sou um leitor de Agostinho, gosto de tudo que ele escreveu. Tem um comentário dele, Comentário ao Gênesis. Ele tem um comentário até muito literal, né, sobre o Gênesis, que muitas coisas são bem literais, mas não deixa de ser interessante. Uma frase que ele diz é o seguinte: entre os corpos que Deus criou, os corpos físicos, entre todos eles, a luz do mundo físico, a luz cósmica, essa luz que nós até hoje não sabemos se é por onda ou partículas. A luz está em primeiro lugar. Segue-se que então a última das almas, a mais miserável e pecadora, está acima da luz. Essa é a visão da alma de Agostinho. A última das almas, a mais deplorável, mais miserável, ela está acima da luz. Pastor, você vê o tanto que é interessante a dualidade que nós encontramos nas duas informações que o senhor passou. Na segunda agora, a questão da dualidade entre a luz e as trevas. E lá atrás, quando o Anselmo fez aquela análise e disse que Deus é tudo o que é. Há um estudo que, inclusive, dentro dessa curiosidade, que eu também leio alguns livros, ele fala que Deus é tudo o que é e Deus é tudo o que não é. É algo quase assim, difícil da gente conceber, mas lá explica com tanta clareza. Uma transcendência de Deus. Exatamente. E eles explicam o seguinte, que nesse nível de consciência no qual nós estamos, é impossível nós termos algum conceito sem o contrário daquele. A luz, nós só temos a dimensão da existência da luz porque a comparamos com as trevas. Nós só sabemos o que é porque comparamos com aquilo que não é. E quando você comenta que o mais... Deus rompe esse dualismo, Exatamente. Ele transcende esse dualismo. E ele até nesse livro deixa muito claro que não há distinção entre a luz e as trevas, no sentido de eleger aquilo que é bom e ruim. Lá deixa muito claro que tudo ou é apropriado ou não apropriado, apenas partindo de uma premissa daquilo que você deseja conseguir com aquilo. Ou seja, até o crime, até o erro, ele tem o seu valor para você identificar aquilo que você é. Se você não conhecesse o erro, o crime, você não valorizaria o justo, o correto. E é exatamente nesses termos que você colocou, dessa dualidade. O Agostinho compartilha um pouco disso. Ele viveu uma vida por muito tempo sem Deus, né? Inclusive, ele praticava alguns pequenos furtos na vida dele, né? E ele conta que, por exemplo, mesmo quando estamos fazendo algo errado, a nossa intenção mais íntima é de ninguém trabalha para a própria autodestruição.
Então, mesmo quando a gente pratica o mal, a gente procura alguma justificativa, algo positivo e algo bom naquilo que fazemos. Né? Embora o mal seja o que nós chamamos de mal, na verdade, isso rompe o dualismo. Agostinho disse que tudo que nós chamamos de mal, na verdade, é uma maneira inadequada de buscar o bem. Porque todo ser humano sempre busca o bem. Toda alma sempre busca o bem. Fomos feitos para buscar o bem. Fomos feitos de tal modo a estender a mão e encontrar Deus. Então, né? na sua visão, sobre isso, como é que é essa dualidade, então, que o Gardo está falando, de céu Sim. e inferno? Sim. A gente, por exemplo, aí na sua visão, se a gente, você sabe que a gente transcende. Sim. A gente é uma alma que sobrevive à morte. Certo? Várias filosofias, várias religiões colocam que existe o céu e o inferno, existe um purgatório, aí existe colônias espirituais, Sim. existe... Para você, como é que funciona isso? Bem, a gente começa trabalhando com a perspectiva dualista, mas ela precisa ser reavaliada. O cristianismo, quando ele começou formulando todos esses assuntos, ele foi muito influenciado por muitas culturas dualistas do tempo. Os pais da igreja, mesmo Agostinho e outros, não escaparam de certos dualismos. Com o tempo, a maturidade teológica vai crescendo. E os pesquisadores teólogos vão percebendo que, na verdade, certos dualismos, eles precisam ser rompidos um pouco. Por exemplo, na perspectiva judaica, na verdade, muito da perspectiva judaica, que é a Bíblia do Antigo Testamento que a gente tem, ela não se encaixa em muitos dualismos. Por exemplo, a cultura grega, de maneira genérica, né? Alguns dizem que nunca existiu a cultura grega e nem a filosofia grega. Existiram as, no plural, uma variedade delas. Então, às vezes a gente acha que Platão é só um. Todo mundo era platonista. Não, Platão nem era a maioria. Eles tinham várias visões diferentes. Talvez com o tempo a gente começou a assimilar que todo mundo foi platônico, né? Todo mundo. E Platão tinha uma visão dualista muito intrincada, né? Ele considerava o corpo uma espécie de prisão para a alma, uma espécie de estorvo para a alma, uma espécie de estorvo para o espírito. E a gente começa a pensar, nossa, o judaísmo, embora tá na cara que o judaísmo reconhece essa continuidade da consciência após a morte, um fato muito óbvio é que Saul tenta falar com Samuel. Isso aí no judaísmo mais antigo. Exatamente. Aí o pessoal tá até hoje debatendo, era Samuel ou não. Eu particularmente acredito que era Samuel. Essa é a minha opinião assim. Não tô aqui para discutir muita exegese desse texto. Por que você chegou nessa conclusão? Tem muitas alternativas. E não tô sozinho. Tem muitos teólogos brilhantes que acreditam. Outros teólogos brilhantes também falam, não acredito que é Samuel. Tudo bem. Não acredita, mas... eu acho que a justificativa deles não... eles tentam dizer que era um espírito diabólico, um espírito enganador. Mas o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é por que Saul acreditava que Samuel estava consciente após a morte do corpo. Para mim, essa é a questão chave. Por quê? Porque todo judeu acreditava nisso. Todo hebreu de Hebreus acreditou nisso, sempre. Então, embora os hebreus de Hebreus sempre acreditaram, Eduardo, nessa continuidade da alma após a morte, eles ainda não caíram naquele dualismo tão forte que havia em Platão séculos à frente, de desprezar o corpo. O corpo também é uma criação de Deus. E aqui está uma explicação, talvez, do porquê que os gregos, de maneira genérica, ou Platão, foram tão fortes no dualismo enquanto os judeus não. Porque os judeus tinham uma coisa que os gregos não tinham, que Paulo só explicou para os gregos quando ele chegou em Atenas. Se chamava doutrina da criação. Quando Deus cria tudo, ele fala, tudo é bom. A materialidade é boa. A corporificação é boa. Pode ser que as pessoas, e certamente elas são mais do que o corpo, mas a corporeidade foi Deus que fez. É bom, é agradável, é parte do plano. Não do plano do pecado, antes do pecado. Um plano perfeito, de um mundo perfeito, corpóreo, de animais corpóreos, seres corpóreos, seres incorpóreos também. Tudo isso é parte de um plano de maturidade, maturação. Um autor teólogo chamado James Jordan diz que Deus, na verdade, criou um mundo só existe um universo, um mundo só.
E existe algo que meio que separa esse mundo, um só, em dois. Um véu, uma espécie de véu e firmamento. Porque uma parte desse mundo só foi feita madura de primeira. Nós chamamos isso de mundo angélico. É claro que aqui eu estou dando a minha perspectiva judaico-cristã / protestante. Né? Não sei, Glauco. Outras pessoas podem ter outras perspectivas do que é os seres, né? Mas pro cristão / protestante, né, ele vai falar assim, os anjos foi feito perfeito. Meio que tá na cara que Deus fez eles perfeitos. Já maduros, né? Só que aí tem um pequeno problema. Uma outra parte da criação não é um problema, na verdade, para Deus nunca foi. Essa parte foi feita para amadurecer. E Deus gosta que essa parte amadureça. Quando eu falei doutrina da criação, eu não quis dizer criacionismo. Tem cristãos que são criacionistas evolucionários, tem múltiplas perspectivas hoje. Na verdade, tem uma gama muito forte de cristãos que estão aderindo ao evolucionismo tranquilamente, dizendo que isso não tem problema com o cristianismo. É claro que isso parece um problema para muitos cristãos hoje, né? Porque a gente foi muito influenciado pela cultura norte-americana, da chamada criação terra jovem. O mundo tem só 6.000 anos de existência. Essa doutrina, ela meio que fortaleceu muito nos contextos norte-americanos, e nenhum outro país recebeu tanta influência dela quanto o Brasil. No contexto mais inglês, europeu também, ela é fraquíssima, né? Muitos cristãos lá não entendem nem por que a gente está debatendo se o mundo tem 6.000 ou 10.000 anos. Para eles é óbvio que tem muito mais que isso. Né? Aí a gente, não, é porque o Gênesis tem que ser interpretado assim. Aí eles falam, mesmo? Vocês acham mesmo que ele tem que... Então tá, ué. Não, a gente tem que montar um debate entre criacionista e evolucionista. Eles falam, vocês acham? Tem que fazer os dois debater? Ué. Vocês querem debater, fica debatendo então, né? Então eu particularmente, eu tô reavaliando muitas dessas coisas, mas a doutrina da criação é um fato. Ela existia no hebraísmo, depois no judaísmo, que se desenvolveu a partir do hebraísmo, né? A cultura do segundo templo em Judá, aí o nome judeus, judaísmo do segundo templo, tudo isso foi desenvolvendo. E aí o cristianismo vem lá no final da fila, né? Que praticamente é uma cultura prima dos fariseus. Os fariseus são os primos teológicos dos cristãos, pouca gente sabe disso. Inclusive, muitos ramos do farisaísmo defendiam doutrinas de graça, justificação pela fé, sobrevivência da vida após a morte. Os fariseus debatiam muito com os saduceus que não acreditavam nisso. Inclusive, uma vez eles deixou Paulo escapar, eles iam trucidar Paulo. Alguém falou que Paulo defendia que o cristianismo. Aí eles, não, vamos trucidar ele então. Aí levaram ele para um tribunal e Paulo falou assim, estou sendo julgado porque eu sou fariseu. Aí o pessoal, opa. Ele falou, acredito na vida após a morte. O pessoal, não, ele é inocente. Julgando esse próprio. Deixou ele escapar no dia. Então é muito interessante, né? O cristianismo passa, Eduardo, por essas evoluções, né? E hoje, assim, algumas coisas dessa evolução doutrinária, tudo precisou de uma evolução doutrinária, né? Tem um autor que, inclusive, era um anglicano e depois se tornou um católico, que é o John Henry Newman. Ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre o Desenvolvimento do Dogma. Aí ele explica, todo dogma foi desenvolvido e não tem problema nisso. Porque todo mundo estuda, todo mundo aprende mais, né? Tudo se aprimora. Se eu deixar aqui na mesa uma conta 2 mais 2 e só colocar o sinal de igual e não colocar o final, alguém vai passar aqui e vai falar, é 4. Então, se eu deixar aqui na mesa também em nome do Pai, do Filho e do Espírito, alguém vai passar aqui e vai falar, interessante, isso aqui deve ser uma doutrina, né? Deve ser trindade, deve ser um Deus com uma substância e 3 pessoas. Aí começa o desenvolvimento. Desenvolvimento é normal, Glauco. É normal o desenvolvimento. Então também as nossas concepções sobre a doutrina da alma, do corpo, da vida humana após a morte, elas estão em franco processo, né, de ficar cada vez mais aprimorada, detalhada, responder às questões. Mas é um fato que para a cultura bíblica a pessoa sobrevive após a morte do corpo. E vai para onde?
vai encontrar com Deus, né? Então não existe inferno. É uma questão intrigante ainda a doutrina do inferno, porque a doutrina do inferno, ela, embora desagradável, ela protege uma doutrina muito agradável, a liberdade. Deus nunca impõe a salvação. Deus não pode me forçar a ser salvo. Curioso. Parece que deveria ser assim. Agostinho uma vez foi perguntado, Agostinho, por que Deus não criou as pessoas sem a possibilidade de pecar? Aí ele pensou, mas esse não é um mundo significativo. O amor envolve o desejo. Se nós amamos Deus pelo acaso, isso não é amor. Acaso é uma outra palavra para destino, imposição, determinismo. Não ter opção. Né? Não ter opção. Você esbarrou em Deus e ama Ele. Isso acontece com os anjos. Os anjos também escolheram. Os anjos também escolheram. Foi um conflito para Agostinho, inclusive, essa ideia. Essa pergunta. Porque eles foram, já tá pronto. E é algo sério para ele. Eles foram feitos prontos. Mas Agostinho, bem nas suas reflexões, ele fica numa tensão que ele nunca deu conta de responder. Bem, eu estou sendo genérico, eu não sou o melhor crítico de Agostinho, mas alguns dizem que Agostinho nunca deu muita explicação sobre esse assunto. Ele deu uma resposta, inclusive no comentário ao Gênesis, né? Seria bom Deus criar duas espécies de almas, uma que nunca pecasse e uma que poderia não pecar. Essa alma também é boa, ela pode não pecar. Pode não pecar. Que é o ser humano. Que é o ser humano, que é nós. Então os anjos não têm livre-arbítrio. Só que aí ele entra num conflito, porque o livre-arbítrio, em toda a obra de Agostinho, inclusive no livro dele chamado Livre-Arbítrio, é uma dádiva. É uma dádiva. Deus quer me encontrar numa dádiva onde eu tenho a opção de crer ou não nele. E essa é uma opção que a gente enfrenta durante a vida. Por exemplo, tem um problema na teologia chamado problema da ocultação de Deus. É um problema aparentemente muito infantil, mas ele vai ficando grande. Ele é o seguinte: esse Deus que vocês estão falando, ele é muito interessante. Ele é amoroso, bondoso, criou tudo, ele é providente. Mas parece que ele não existe. Porque ninguém está vendo ele. Parece um problema meio bobo, né? Mas é chamado na teologia de o problema da ocultação de Deus. Um autor chamado Richard Swinburne, um filósofo britânico, cristão, ele disse assim, olha, é interessante a ocultação de Deus. Porque se Deus ficasse assim na minha face o tempo todo, eu ia ser coagido. Se toda vez que eu fosse fazer alguma coisa, eu visse o rosto de Deus, em que sentido eu seria livre o suficiente para tomar as minhas decisões? Parece que a ocultação de Deus, olha o Gênesis. É liberdade. Mesmo você lendo o Gênesis de uma maneira simbólica, literal, cronológica, o que você lê? Não está lá que sim que Deus sai em busca do homem, Adão, onde você está? A ideia de que Deus proporciona um verdadeiro arbítrio ao homem. O homem nunca é coagido nem a escolher o mal, nem a escolher o bem. Deus trabalha isso numa cautela, numa harmonia tão fina, que a liberdade do homem é sempre autêntica, real. E ele ou escolhe Deus de verdade ou não escolhe Deus de verdade. Então a doutrina do inferno, que é uma doutrina complexa, ela salvaguarda uma possibilidade. A possibilidade assombrosa, terrível, escandalosa de que alguém pode dizer, não quero Deus. Mas ele existe, o inferno mesmo, o lugar... Para você, ele é preocupado com isso. Geograficamente ele existe ou não? Para você, né? Lógico. Eu não tô, sim. Não tô falando assim que é certo e errado, não, porque eu acho que cada um tem um pensamento. E depois eu queria ver, você dá a opinião, eu dou a opinião. Sim. E eu tendo a pensar que a questão mais forte do inferno não é nem tanto a geografia. Poderia ou não ter uma geografia? Poderia. Bem, é uma questão intrigante, né? Da gente ficar pensando assim, mas como que existe um lugar assim? Será que era igual Dante escreveu na Divina Comédia, os 9 lugares, não sei da onde, os 5. Aqui fica os linguarudos, aqui fica os... né? O Dante, eu acho que ele chegou, acho que do pessoal que falou tanto de geografia, o Dante falou, vocês querem uma geografia desse lugar? Então eu vou fazer uma geografia.
É interessante muito mais que o inferno ele é um estado mesmo. Um estado, o Reinhold Blank, que é um teólogo que agora há pouco nós estamos falando, né? A gente estava conversando aqui. O Reinhold Blank fala que o inferno é esse estado onde você nunca evolui, nunca vai. Você não aceita o perdão, não aceita a graça, não sai dali, não vira ali. Eu acho que um dos autores anglicanos, aí é outro protestante, né? O C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele tentou uma vez fazer um conto imaginando o céu e o inferno. E eu acho que até imaginando o purgatório também. O nome da história se chama O Grande Abismo. Um nome inspirado naquela parábola, né? Jesus fala, tem um grande abismo entre vós. Aí ele imagina que um rapaz acorda numa cidade onde chove muito nessa cidade, nunca faz sol lá. E lá, tudo que as pessoas imaginam que quer, elas têm. Um lugar mágico. A magia funciona lá. O que você pensa, você pensar numa casa, ela aparece. Você pensar num automóvel, ela aparece. Só que se você pensar no amor, ele não aparece lá. O principal não existe nesse lugar. E é por isso que é tão triste morar lá. Porque ao mesmo tempo você pode ter tudo, o principal você não pode ter. Só que tem um ônibus mágico que sai dessa cidade para quem quiser entrar no ônibus. E ele vai para uma outra cidade. Ele é um ônibus voador. Aí eles entram no ônibus. À medida que o ônibus vai subindo, o céu vai parando de ficar, sabe, nublado. E ele vai começando a ganhar uma cor luminosa, multicores. Ele vai ficando diferente. Só que algumas pessoas falam assim, não, acho que eu quero voltar mesmo. Aí ele voltar para onde? Para a cidade fantasma. Mas para onde nós estamos indo? Para a cidade de Deus. É para lá que o ônibus está indo. E quando ele chega lá, ele observa que a cidade de Deus é muito mais do que só um lugar geográfico. É um estado também. Um estado de espírito, de vida. Quando esse jovem chega lá, ele fala, eu tenho a impressão de que eu sempre estive nesse lugar. O Lewis defende uma doutrina chamada a vivência retroativa do céu e do inferno. Tinha uma criança na escola dominical que uma vez a professora perguntou, crianças, vocês sabem onde fica o inferno? Ele fala, lá em casa, professora. Lá na sua casa? Porque lá, meu pai e minha mãe sempre falam, esse lugar é um inferno. Então acho que é lá em casa. Passou alguns meses, a criança indo na escola dominical, a professora fez outra pergunta. Gente, hoje o assunto é o céu. Vocês sabem onde é o céu? Ele fala, professora, eu sei. Onde que é? Aí ele, lá em casa. Na sua casa? Porque meu pai, minha mãe, eles mudou. Aí agora eles ficam falando, nossa, minha casa é um pedacinho do céu. Mas, quando a gente chegar lá, a gente vai ter o que você fez aqui, o que você viveu aqui, o que você desenvolveu aqui. Vai te dar a impressão de que, na verdade, você sempre foi um habitante daquele lugar. E eu acredito demais, piamente, nessa ideia sua. Uhum. Você entendeu? Agora eu vou dar a minha opinião, né? Depois você dá a sua, compadre. Porque Vamos lá. Porque eu acredito muito nessa que você falou, porque não existe geograficamente. Eu posso estar aqui na Terra e estar ao mesmo tempo no inferno. Quando eu começo, a gente já viu isso no filme do Lúcifer, quando a gente começa a se culpar, remoer daquilo que a gente fez, aquele sofrimento todo, é um inferno que você passa aqui na Terra. Entendeu? Então você a gente começa a experimentar essa tristeza, né, infernal, né? Esse termo infernos, ele vem de algo inferior, né? Baixo, né? Essa sofredor. Ideia. Então você pode estar vivo. Isso faz parte da astronomia do mundo antigo. As coisas baixas, elas vão caindo, né? Então elas são deprimentes, elas ficam embaixo. Então você pode estar vivo, ao menos você não precisa morrer para ir para o inferno. Você está vivo vivendo um inferno na vida. Você entendeu? E da mesma forma é o céu. Certo? Quanto o lar é equilibrado, quanto você chega, sua esposa está com um sorriso, pergunta. Às vezes
tudo que você passou no serviço, as agonias que você teve durante o dia, agora você chega, a sua esposa chega e te passa a mão, faz um carinho, te dá um beijo. Você esquece a porra de ficar tudo lá pra trás. Você a entendeu? Vivência é agradável. A vivência é agradável. É o amor existe, o cuidado, né? O amor. A harmonia. Então, onde está uma coisa harmônica... Onde existe entendeu? amor, Deus aí está. Aí tá, você tá no céu, é o que a criança quis dizer com isso. Então, o tanto faz o céu como o inferno, é o estado em que você tá. Isso eu acredito muito. É interessante, tem um autor chamado Anselmo Graham, um monge beneditino, estou citando várias tradições, né? Ele tem um livro chamado O Céu Começa em Você, né? E é interessante porque se você for ler a Bíblia toda, o que o Apocalipse vai dizer? Que o céu desce, né? Que o céu encontra as pessoas, que Deus vem morar conosco. Eles estão procurando, será que é ali, aqui? Aí Deus, não, eu tô indo morar com vocês, porque é em vocês que começa, né? Tudo isso é parte de vocês. Não, a gente quer ir para um lugar, fugir daqui. Ele, não, é aqui que começa tudo. E de acordo com a doutrina espírita, de acordo com a doutrina espírita, existe processo de erraticidade mesmo, a gente vai para um tal de erraticidade. Erraticidade é o período entre duas encarnações, né, onde a gente vive e tal, pode viver num lugar, numa colônia, não, mas beleza, mas às vezes você está numa colônia e ali pode ser um inferno, que eu acredito. Muitas vezes até eu discordo um pouco disso. Por quê? Não é porque tá na colônia e tá bem. Você pode estar na colônia espiritual e tá ruim, compadre. Você entendeu? E pode estar aqui na terra e tá infeliz. Pode estar aqui na terra e tá no céu. Então, essa erraticidade não tem também limite. Então, por isso, a questão de acreditar que o inferno não existe geograficamente falando e o céu também não. Você entendeu? Agora, por quê? Porque a gente tem Deus, né, como realidade absoluta, total, e a alma sempre encontra com Deus. Se você for ver, você é um universo. O Eduardo é um universo. Eu sou um universo. Você entendeu? E nesse universo onde eu crio a situação de céu e inferno, é o meu universo. Você entendeu? Então, assim, Deus está no universo, Deus é dono do universo, sim, é dono de mim, porque eu sou o universo. Então, eu acredito muito nisso. Você entendeu? Tem um livro chamado Universo ao Lado, que compara cada pessoa como um sistema de pensamento, visão de mundo, cosmovisão. Toda pessoa é isso. É isso. Toda pessoa é um pequeno mundo. É um microcosmos. Dentro do macrocosmos, né? Cara, e é o tanto que é interessante ouvir, assim, a sabedoria, as informações que vocês expressam. E eu confesso que passou tanta coisa aqui na minha mente. Eu vou tentar fala aí, vamos agora. Olha só. O negócio tá abrindo. Muitas pontas. Essa questão do inferno. A pergunta se existe o inferno. Já advém de um julgamento se alguém morrer no erro ou que não passou por um procedimento, por um batismo, por exemplo, a pessoa vai para o inferno. E aí já vem aquela questão, para onde eu vou se eu morrer? E eu penso o seguinte, que o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que ele se oculta às nossas vistas. Exatamente porque nós temos essa, eu ia usar uma palavra tão ruim, mas vamos dizer, esse mau ímpeto de buscar tudo às vistas. Sendo que a maior verdade, ela não vai ser vista. A gente se firma muito na sensação. Isso. O que você... Na evidência. Exatamente. O que você narrou que faltava na cidade, que tudo se cristalizava aos olhos, não era nada que estava aos olhos. Olha aí. Era o sentimento, era o amor que não se vê, se sente. E Deus, ele se mostra como sentimento, ele se mostra como amor. E aí a gente pensa um pouco, se Deus é amor, como que ele vai condenar um filho ao inferno? Se sua filha de 3 anos errar e der uma birrinha, você vai condenar ela ao inferno? Por que Deus condenaria aquele que ele o fez à imagem e semelhança? Deus fez os anjos em perfeição e fez nós para desenvolvermos nesse processo criativo que o senhor bem maturação, Isso. Amor, aí maturação. Ele pegou o que foi feito perfeito e pôs esse para servir o imperfeito, despertando até ciúme de Lúcifer. Nós somos espelho de Deus. Deus colocou em nós toda a essência. E eu imagino que nesse processo de criação nós vamos passar pelo erro.
Você comentou que Agostinho, ele teve uma fase da vida que era entregue às vontades da matéria, furtou, cometeu delitos, isso e aquilo. Agora me responda, isso não foi um processo para ele se tornar o Agostinho do outro dia? Sim. Por que eu vou condenar meu irmão hoje que está em erro? Porque ele não age conforme os meus padrões de hoje. Porque amanhã meus padrões podem ser outros. Porque ontem meus padrões eram outros também. É como num trânsito. O dia que eu tô com pressa, tá todo mundo errado porque tá devagar na minha frente. O dia que eu tô em paz, tá todo mundo louco no trânsito porque tá andando desesperado, querendo passar por cima de mim. Tudo é uma perspectiva, né? Só que eu parto de um julgamento das minhas vistas como se fosse a realidade universal, a verdade universal. E quero mandar pro inferno quem não condiz com o meu raciocínio. E quero falar que vai com o céu abraçado comigo. Eu acho que essa síndrome, Eduardo, é a síndrome de Jonas, que todos nós seres humanos tendemos a ser. Exato. Deus é gracioso quando a gente precisa da graça dele. Mas quando a gente não precisa, porque a gente se sente ok, o outro não precisa também. Deus pode julgar ele e mandar ele para onde Deus achar melhor mandar. Jonas vive essa síndrome. Ele sai de Nínive revoltado porque a cidade inteira, em peso, se converteu. As pessoas não entendem por que Jonas fugiu tanto de Nínive. Ele não queria isso. Os assírios, eles foram praticamente os fundadores dos métodos mais artísticos de brutalidade da antiguidade. Eles, inclusive, praticavam empalamento. Atravessavam uma pessoa com uma estaca de madeira. Né? Métodos de crucificação começaram com os assírios, não com os romanos. Dureza de coração. Dureza de coração. Às vezes eles faziam isso em almoçando. Os reis, os príncipes faziam isso almoçando, vendo as pessoas fazer isso. Então aí você imagina a dureza de um homem dizer assim, esse povo, esses merecem o juízo de Deus. Aí Deus fala, pois você vai pregar para eles. não vou pregar de novo. Aí a gente sabe da história, né? No começo do livro alguém disse que o Jonas até parece o filho pródigo, fugindo da presença do pai. Ele morre e revive, o pai diz, estava morto e reviveu. Aí Deus traz Jonas, né? Com aquela história toda de morrer em 3 dias, reviver em 3 dias. É um começo de um Cristo, né? Volta, Jonas é devolvido à praia. Aí Deus falou, agora você vai pregar. Aí ele, não, então eu vou pregar. E ele prega, e no final ele termina parecido com o irmão mais velho do filho pródigo. Tô revoltado, porque você perdoou. Aí, qual que é a pergunta? Eu achei muito interessante que o Eduardo aqui, ele fala coisas que é da nossa vida e ela dificulta doutrinas escabrosas demais. Essa pessoa tem que pagar. Mas e a vida? É assim? Eu acho interessante, porque às vezes o que a gente precisa é um pouco de senso. E olha só, o tanto que é coerente isso que você está falando. Essa semana passada eu tive uma reflexão sobre a palavra de Paulo. Paulo, ele fervorosíssimo, decidido, obstinado, aquilo que ele colocasse na mente em fazer, ele cumpriria a qualquer custo. Antes dele se converter, ele enfrentou uma cegueira. Nós enfrentamos uma cegueira antes de grandes realizações. Antes de uma compreensão chegar no nosso coração, vai vir a incompreensão. Uma das fases da libertação é a revolta, a negação. Nós temos um processo para viver. E Deus que nos fez conhece o processo que nós temos. Só que eu não quero aceitar esse processo na vida do meu irmão. E se ele falece no momento do processo de aprendizado... Então acabou a chance para ele. Acabou a chance de que jeito? Se o jogo não terminou... Se o jogo não terminou. O Deus que a gente encontra após a morte do corpo é o Deus amoroso, gracioso de Jesus Cristo, que foi capaz de morrer numa cruz para nós. Que Deus é esse que você vai encontrar? Que Deus, seu único filho. Você tem medo de encontrar um Deus assim? Eu tenho medo de encarar os meus pecados. De não ter evoluído o suficiente. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de olhar para mim. Mas se eu olhar para ele, ele tá sempre com a mão assim, se você quiser. Então a justificação pela fé é até após a morte também. A pergunta de Deus para Jonas é, Jonas, como eu poderia condenar essa cidade, Jonas, que tem 120 mil pessoas que não sabem escolher entre uma mão direita ou esquerda? Aí alguém foi estudar para ver o que era. Deus estava falando das crianças da cidade. Era mesmo? Olha o senso comum, o juízo cotidiano. Deus está falando, Jonas, você deixaria as crianças lá morrer? Aí Jonas não tem uma resposta, né?
Porque é tão fácil falar que vai todo mundo pro inferno, aí Deus fala, e as crianças podem ir também? Aí o senso comum, a filosofia doutrinária de não sei o que, ela dá uma quebrada, né? É dureza falar que um bebê vai pro inferno, né? Que uma criança que nunca evoluiu, nunca madurou, nunca teve a chance, nunca acessou, nunca ouviu nem falar essa palavra, evangelho, graça, salvação, nunca ouviu falar isso. É meio assim, é fora de juízo dizer que ele vai ser condenado a alguma coisa, né? Aí muitos evangélicos, protestantes e cristãos tentam dar suas várias razões para isso, né? Uma delas é o purgatório. O purgatório foi tão encapado que na Idade Média ele ficou irreconhecível. Se tornou também um lugar geográfico, uma antessala geográfica, para as pessoas pagar, ser punida, antessala. Aí não resolveu. Quando os reformadores Lutero e Calvino olhou para isso, eles falaram, não, isso aqui não é o que a gente está falando de graça. O Reinhold Blank, que é um autor que eu particularmente simpatizo com as ideias dele, e ele não é sozinho nisso, ele também segue o Karl Rahner, é um teólogo católico. Eles falam hoje, quando a gente vai falar desse assunto, é bom a gente abrir vários parênteses. Esse tipo de purgatório não existe. Mas existe uma coisa que muita gente tem dificuldade para falar, mas todo mundo com bom senso sabe dizer. Quando a gente encontra com Deus após a morte, ele sempre oferece perdão. Você sempre sabe que você não foi o ser humano que você deveria ser. Você não atingiu o nível que você deveria atingir. E se é salvo por obras? Pelas suas ações? Não. É sempre uma oferta. Você deve aceitar, ou nós temos a situação estranha, enigmática e que ninguém sabe explicar muito. Isso é um lugar, isso é uma coisa. Tem essa situação de, pela liberdade humana, você é livre. Deus nunca vai dizer, você tem que aceitar minha graça. Você tem que aceitar minha salvação. Então, ou a cidade de Deus, ou a cidade fantasma. Nessa situação da cidade fantasma de Deus, você comentando, né? E eu até um tempo atrás aí, poucos tempos, tem uns 2, 3 meses, que eu estava numa situação que achava muito ruim. Eu estava em período de saúde, condição financeira, né? E eu estava conversando com o pastor Aclan, né? Um amigo meu lá de Senador Canedo. E aí eu falei assim, ele perguntando se eu estava bem, porque eu tinha que fazer um processo de saúde aí, de transplante e tal, problema de coração, essas coisas todas. Ele falou, pastor, eu não estou nem preocupado com isso, porque essa noite eu tive uma revelação, que a gente coloca assim, eu tive um sonho com Deus, ou a pessoa falou alguma coisa, né, que me deixou tranquilo, né? Eu posso estar passando por um deserto, talvez eu esteja, talvez não, né? Posso estar passando por um deserto, mas se eu sentir a presença de Deus, eu estou na cidade do céu. Olha. Agora, eu posso estar com toda a minha saúde. Praticamente recitou o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale. Isso. Eu posso estar com toda a minha saúde, não ter problema de coração, não ter que fazer o transplante de rim, tá bem financeiramente. Cara, mas se eu não sentir Deus, pra mim, eu tô na cidade fantasma. Olha. Você entendeu? Tô vagando, eu tô vagando, eu tô sem rumo porque eu tenho tudo. Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, você entendeu? Eu tenho as pessoas, mas eu não tô sentindo. Eu não tô sentindo Deus comigo. Agora, se eu tá no deserto, naquela aflição... É o que você tá falando, Eduardo. Volta pra esse lugar. Não tem jeito. Quando você falou, eu pensei nisso, compadre. Você entendeu? E foi aonde eu falei assim, cara, eu não tô ruim, eu preciso estar em qualquer lugar. Eu posso estar até no inferno. Olha você entendeu? Eu posso até estar no inferno, mas estando com Deus, O Lutero dizia, uma masmorra com Cristo é um palácio. Mas um palácio sem Cristo é uma masmorra. É uma masmorra. Entendeu? Então, assim, tudo depende, né? Se você tá perto ou não do Criador, né? E é isso. Essa proximidade da paternidade. Sim. Você entendeu? Essa proximidade do seu pai tá com você. Você pode passar pelo inferno, pode passar pela masmorra, pode passar por tudo que for. Tudo. Mas, cara, você sente que tá protegido, viver. Apesar de tudo que tá dando errado na sua vida. Você entendeu?
E aí é isso que eu sentia naquele momento. Protegido. Você sabe que eu acredito que é o verdadeiro sentido de tudo isso. E eu visualizo um grande serviço positivo na igreja, inclusive em trazer o céu, o inferno, o purgatório e tudo mais, por conta disso. Porque, na minha visão, a nossa criação, ela está junto com a de Deus. Nós estamos co-criando com Deus. Deus, quando nos deu esse livre-arbítrio que o senhor comenta... Ele nos chama para ser regente da criação. Então você está escolhendo. Se você escolhe estar em paz em meio à tempestade, você está no céu. Agora, esse eu imagino que é um dos níveis mais elevados de consciência, de se abster dos estímulos materiais. Se eu consigo estar bem com todo esse contexto desagradável, cara, eu tô no colo de Deus. E uma coisa que sempre me intrigou muito, cara, por que a gente fala de Deus com tanto amor, com tanta proximidade, com tanta entrega, e tem gente que não consegue ter esse acesso? E isso me instiga, isso me incomoda. Mas sabe o que me veio o sentimento no coração? Sim. A gente enxerga Deus como amor puro, né? Isso. À medida que você medita os atributos dele, você pensa, uai, Deus é amor puro. Então. Mas você sabe qual que é o caso? É que a gente quer medir o outro por nós também. O bem-estar que nós encontramos em Deus, essas pessoas encontram também. Elas só não nominam. E Deus, ele não é um Deus que reivindica louvores. Nós entregamos a glória para ele e nosso benefício próprio, para ficar um pouquinho mais parecido com ele, ter sentimentos que nos façam sentir dignos, que também é um software que nós instalamos. É interessante essa postura de Deus, é sempre em busca do outro. Exato. Deus poderia ser centrado nele mesmo, ele não é centrado nele mesmo. A Trindade mostra um Deus que não é centrado nem nele mesmo. O Pai está centrado no Filho, o Filho está centrado no Pai, no Espírito, o Espírito, né? A doutrina da Trindade é um autoesvaziamento, é sempre uma pessoa pensando em outra. E você sabe o que é o mais interessante? É que quando eu penso no outro, eu estou pensando em mim próprio. Cara, eu li uma compreensão tão magnífica nesse sentido, que não é algo abstrato. Porque quando a gente fala assim, nós somos um só... Você sem o outro, você não tem completude. O ser humano só, ele... Não encaixa a necessidade de convívio. O poeta John Donne, Donne, um poeta cristão, dizia, nenhum homem é uma ilha. Entendo. Nenhum homem é uma ilha. Não fomos feitos assim. Pra ser dessa Nós maneira, fomos feitos sociais. A Trindade é social. Nós fomos feitos à imagem de Deus, social. E olha só. Dessa forma, em sociedade, em comunhão, em vida junta, recebendo um dos outros. Entendo. Ou seja, quando eu me centro em mim mesmo e coloco eu como absoluto, né, eu só me levo a mais a autodestruição. Mas quando eu coloco o outro, eu me encontro, é o que você está falando, eu me encontro no outro, eu me vejo no outro. É o que Adão olha para Eva e fala, eu me vejo em você, eu me vejo em você. E olha o tanto, né? É essa percepção que leva Adão a glorificar a Deus. O nome de homem no hebraico é Ish. Quando ele olha para ela, ele fala Isha, né? Ou seja, eu vejo você como algo que se estende a partir de mim, né? Toda essa metáfora de costela, lado, tudo, né? Ele se vê nela. O ser humano tem que se ver no outro. E aí ele se encontra no outro. Rapaz, é muito curioso, interessante, forte. E nesse contexto, quando a gente vai avaliar comportamento, lei da atração, causa e efeito, sintonia, conexão, vibração, frequência, vários nomes, a gente chega numa coisa tão maravilhosa. Por exemplo, Napoleon Hill é um livro sobre comportamento, como se dá bem, você vai se dar bem na vida. E ele traz em um dos livros dele 16 leis do sucesso. A última, a regra de ouro. Vocês sabem qual que é essa regra de ouro? Não, fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse para si. Exatamente. Regra de ouro. É essa. Quem que deu essa regra de ouro para nós? Agora, olha a interpretação dessa regra de ouro. Você acha que eu tenho que te tratar bem para receber o bem? Essa é a regra de ouro. E funciona. É real. Agora, o que acontece quando eu te trato bem? O relacionamento que eu tenho com você, não diz nada contigo nem contigo, diz somente a mim. Você sabe por quê? A experiência que eu tô tendo me relacionando com você é o que vai afirmar ou não a pessoa que eu sou e que eu quero ser.
Isso é científico. Isso não é abstrato. Vamos orar de uma forma abstrata. Porque eu estou buscando muito interpretar as coisas de uma forma concreta. Porque eu quero partir da mente daquele que não acessa Deus. Eu estou com esse propósito no meu coração. Eu quero entender a cabeça de quem não acessa Deus. Eu quero entender a mente de quem não consegue se entregar, conectar, orar. É o problema do ateísmo, do agnosticismo. E não é só do ateísmo teórico, é da vida, assim, como se ela vivesse distante de Deus, né? Exato. Isso dói. Dói na Isso, gente. a pessoa não consegue. De uma forma ou de outra, ela vai extravasar isso de alguma maneira. E essa interpretação, ela mostra materialmente os efeitos E a dos gente ensinamentos não cristãos. consegue viver, como a gente não consegue viver sem Deus, a gente foi criado para viver com Deus, então a gente procura nas outras coisas que a gente encontraria Tampar o somente buraco. nele, tampar o buraco. E não acha. Né? Paulo diz lá em Romanos de uma maneira bem forte, né? Ele diz assim que o Criador não está longe de cada um de nós, o que se vê, os atributos dele, em todas as coisas se vê, mas ao virarmos as costas para ele, a gente adora a criatura em lugar do Criador. Aí eu começo a buscar em outras coisas, supérfluas, materiais, passageiras, um vestígio da eternidade nelas, e não vou achando. Essa depressão vai me dominando, essa tristeza vai me dominando. Eu não consigo achar nelas o brilho da eternidade que eu nasci para encontrar. E onde que está esse brilho? Somente no Criador. E onde que está o Criador? Dentro de nós. Dentro de irmão. nós. Dentro de nós. Por que meditar? Paulo diz aos gregos atenienses, ele diz, é interessante a pregação de Paulo aos atenienses em Atos 17, porque em nenhum momento ele cita diretamente o Antigo Testamento, que é a Bíblia dele. Mas em todo momento ele prega a partir das próprias filosofias dos gregos. Ele cita Cleantro, Arato, os filósofos. Isso mostra que ele lia. Mostra que ele lia poesia grega. Ele tinha uma sabedoria incrível. Ele utilizava aquilo que você tinha, você entendeu? Por propósito Por propósito dele. é isso que você tá querendo. Você querendo saber como que o cara pensa para ele poder introduzir alguma coisa que ele não pensa. E aí Paulo fazia isso. Ele fazia isso. E Você um dos poetas que ele cita, o Cleantro, ele, inclusive, prova a doutrina da imagem de Deus sem citar uma frase do Gênesis. Ele cita esse filósofo. Cleantro diz, nós somos geração de Deus. Aí Paulo fala assim, vocês acham que são geração de Deus? E vocês são. Vocês... O que ele estava querendo dizer? Vocês são a imagem de Deus. Aí ele diz, por isso deles. Deus não é como a prata, o bronze, as coisas materiais. Ele é mais parecido com vocês. Nossa. Forte isso, né? O cara sabe. Os próprios atenienses falam assim. Aí ele cita outro ainda, né? O Arata. Aí ele fala assim: olha, e Deus não está longe de cada um de nós. Ele deu vestígios nas nações e povos, se porventura, tateando, o pudesse encontrá-lo. Tem um teólogo anglicano recentemente que ele disse o seguinte, meditando nisso que Paulo falou, ele fala, nós fomos criados com a propensão. É como se uma coisa estivesse impulsionando nós. Nós fomos criados com a propensão de estender a mão e acabar encostando em Deus. Né? Ele não está longe. É perigoso você estender a mão sem querer e falar, opa, tem alguma coisa aqui, né? Tem uma passagem. Uma vez eu fui salvo assim, viu? Numa represa, viu? Pulei além do lugar assim, caí, comecei a afundar, não sabia nadar. Meu Deus. Aí um dos meus primos passou assim, me procurando, era pra eu morrer naquela tarde, adolescente. Ou não era, né? Ou não era, né? Aí eu tava assim, ó, as minhas forças indo embora. Aí ele disse que sentiu uma mão bem fraquinha. Meu Deus do céu. Ele enfiou a mão na água. Ele pulou, eu já tava afundando. Ele pulou assim, aí ele disse que sentiu uma mão bem fraquinha. Assim. Oh, meu Deus do céu. Às vezes, se alguém levantar a mão, ele pode sentir uma mão bem fraquinha. Aí ele, o que é isso? É o que tá faltando dentro de você, né? É Deus, né? Deus. Cara, olha só, tem uma passagem na Bíblia que me explica, assim, no meu coração, ela me explicou onde que está Deus. Que é quando Moisés, Deus fala para Moisés chamar o povo para subir ao monte para ver Deus. E sabe como que ele me explicou onde ele está ali? Primeiro, onde ele está? Cara, ele está em todo lugar. Mas o que eu quero me fazer compreensível Moisés diz lá, eles não viram forma nem aparência. Exato. Deus não é físico. E olha só o quanto é interessante. Cara, Deus é o que constrói tudo.
A vida é uma permissão dele, eu sou parte dele, você é parte dele, você é parte dele. E nessa passagem fica muito claro. Por quê? O que aconteceu quando Deus ia se fazer visível a eles? A condensação de energia. Relâmpago, nuvens. É como se juntasse um pouquinho dele que está no céu, um pouquinho dele que está no relâmpago, um pouquinho dele que está em tudo, e para concentrar, para que se fizesse visível aos olhos. É uma condensação. Se eu pegar esse ar que está aqui, igual o ar-condicionado faz, ele está pingando lá fora. O ar que aqui a gente não vê. Ué, mas peraí, aqui tem ar, lá fora esse mesmo ar está pingando, mas aqui não tem água, então a água não existe. É a mesma coisa. Deus está aqui. Para a gente vê-lo, vai ter que condensá-lo para ser visível a frequência dos olhos. Ali me explicou claramente onde está Deus. Deus é você, Glauco. Deus sou eu. E o processo da criação, Deus desenvolve através de cada um de nós, que é esse livre-arbítrio. Eu escolho para onde eu vou depois que eu morrer. Eu escolho, porque eu estou criando isso todos os dias da minha vida. A escolha humana é significativa, cara, é real. E ele respeita. Ela não pode ser fruto de uma ilusão. Não é. Porque se ela for fruto de uma ilusão, você só tem outra opção. Você tem que aceitar realmente o determinismo da natureza. Suas decisões são reações químicas dentro da sua cabeça. Esse é um problema de se a alma não existir depois do corpo, né? Se não existe uma alma além do corpo, se você é só um amontoado de células e não existe alma, que alguém pode dizer, essa visão das filosofias gregas e cristãs e de outras religiões do mundo é muito estranha, uma coisa após a morte do corpo, tá? Então o que é o pensamento? Não, o pensamento é uma reação química na sua cabeça. Sério? Então como é que a gente pode ter os mesmos pensamentos? A gente tem as mesmas reações químicas? Tem. Como é que você sabe? Como é que pode ser? Aliás, o pensamento é um movimento, então ele nunca repete. Começa a ter uma série de problemas. Esse autor aqui que eu trouxe aqui, o Gordon Clark, né? Esse livro aqui, A Doutrina Bíblica do Homem. Ele era um antifisicalista. Ele era contra a compreensão de que o ser humano podia ser reduzido à matéria. Inclusive Deus não pode, e o ser humano não pode. Porque se você reduzir tudo à matéria, fica difícil explicar o pensamento, a imaginação, a memória, a intelecção, a razão, a lógica, coisas que não são materiais e governam o nosso mundo. Então tudo isso está além do corpo físico. Você trouxe esse livro aqui também. Sim, Reinhold Blank. Reinhold Blank. Reencarnação e ressurreição. Uma decisão de fé. Você acredita na reencarnação? Eu acredito que a reencarnação é uma tentativa de explicar algumas coisas mal explicadas ou pouco resolvidas. Mas ela ainda não é uma proposta totalmente satisfatória. Precisa sempre ser reavaliada. Com isso, eu também reavalio as propostas tipicamente cristãs, que é a ressurreição. A ressurreição é uma proposta muito significativa no cristianismo. Por quê? Porque a nossa personalidade não será perdida. Ela será mantida e o corpo não é mau, então Deus ressuscitará o corpo. É a demonstração última de Deus de que a corporificação nunca foi má. E ele fez isso com Jesus Cristo. E aí ele colocou a base da nossa esperança no próprio Jesus Cristo ressuscitado. Falou, olha, nunca foi mal isso e eu vou fazer isso com vocês. Mas também o Reinhold Blank, ele é um autor diferente num certo sentido, porque ele acredita que deve ter uma proposta ainda melhor do que reencarnação. Sim. Que é a proposta da vida dinâmica e graciosa após a morte. A gente costuma pensar que após a morte tudo é estático. Ou isso ou aquilo. Não é assim? Ou isso ou aquilo. É o céu ou o inferno, tá? Ou você vai deitar na nuvem, no travesseiro de nuvem, ou você vai sentar numa cadeira pegando fogo. O Cláudio Duarte tem essa brincadeira. Diz que um cara chegou lá no inferno, o diabo falou assim, senta nessa cadeira pegando fogo que eu já vou te atender. Aí tem pessoa que tem essa visão bem estática, né? É o Reinhold Blank que diz, mas nem aqui nunca foi estático. Imagina. A vida é sempre dinâmica, aprendizado, maturidade, Deus é amor, e que Deus que a gente encontra? Foi interessante o Eduardo citar Moisés.
Que Deus que a gente encontra após a morte, o Renaud Blanc fala, é aquele Deus que Moisés encontrou. Deus falou, depois que isso tudo aconteceu, que o Eduardo falou, essas luzes, essa teofania, essa manifestação de Deus. Moisés, depois de uns dias, vai descer do monte, quebrar as leis porque o povo pecou. E ele fica tão triste, Moisés. Como ser humano, ele ficou triste. Ele ficou pensando em Deus. Aí ele chega até Deus e Deus fala assim, olha, eu não vou mais andar com esse povo. Aí, o que a gente pensa, né? A gente tá lendo, nossa, agora já era. Ferrou. Acabou, ferrou. Aí Moisés, um ser humano, fala assim, pois eu acho que você não vai fazer isso. Você vai perdoar esse povo. Aí Deus fala, é mesmo, vou perdoar eles. Aí Moisés, aí muitos cristãos lêem esse texto e lêem errado. Moisés fala assim, então eu peço que você me mostre sua glória. Mas não é exatamente isso que Moisés pede. Êxodo 33 diz, ele diz, peço-te que me mostres a sua bondade. Ou seja, Moisés fica tão encabulado com o fato de Deus ser tão perdoador, perdão toda hora, esse poderia ser um nome para Deus, perdão toda hora, perdão total. Ele fica tão encabulado, assombrado com isso, que ele fala assim, você tem que me mostrar a sua bondade, eu tenho que saber que tipo de Deus você é. Aí ele fala, você vai me ver pelas costas, e eu vou pregar a minha bondade para você. Deus pregou para ele. Aí lá em Êxodo 34, Moisés é colocado numa fenda, ele vê através de uma fenda, uma rocha, um homem passando pelas costas. Ele não consegue ver o rosto desse homem. E esse homem começa a dizer, o Senhor é bondoso, compassivo. Quando ele mostra a ira dele, é só para 3 ou 4 gerações. Porque isso não é um atributo dele. Se ninguém nunca errasse, ninguém nunca ia saber o que é isso. Ira, juízo, ninguém ia saber o que é isso. Isso aí é para 3 ou 4. Ele diz, mas o amor dele, a misericórdia é para 1000. Tem como você calcular uma coisa dessa? Coloca aí na proporção aí, na regra de porcentagem aí. 1000 para 4. Não faz sentido. É desequilibrado, né? Por que a gente insiste, Eduardo, de falar que Deus é juízo total, é fogo no tacho e tal, e acabou e morreu? Pastor, mas você está negando o inferno na Bíblia, as passagens... Não. Em nenhum momento aqui eu neguei a realidade que a gente vai enfrentar, inclusive pelas nossas escolhas e decisões, viver uma vida miserável sempre que a gente quiser viver, longe de Deus. Aqui ou depois. Se você quiser, não é a defesa da liberdade, se você quiser, aqui ou depois, sempre longe de Deus. Mas qual é o Deus que o Renaud Blanc pergunta várias vezes nessa obra? Qual é o Deus que as pessoas encontram depois da morte? É o Deus de Dante, que escreveu a Divina Comédia, ou é o Deus de Moisés e de Jesus Cristo, que é bondoso e gracioso para 1000 gerações? Que se você só começar a estender a mão e opa, vem cá, quero te ajudar. Quero te ajudar a evoluir, crescer, amadurecer. E é o que eu sempre falo para meus alunos. É que muitas vezes os alunos falam, uma questão de pai, de mãe, Deus, né? Falando assim, cara, muitas vezes nós como pais somos falhos, né? A gente muitas vezes nessa situação. E Deus permite que a gente sofra. Você não permite que sua filha sofra. Eu não permito que a minha filha sofra. Eu faço de tudo para ela não sofrer. Você faz de tudo para sua filha não sofrer. Você faz de tudo para seus filhos não sofrerem. Entendeu? Mas Deus permite. Não, mas... Desculpa te interromper. Vamos lá, agora eu falo. Não, e esse ponto que você abriu agora dá pano pra manga. Esse ponto do sofrimento é o problema do sofrimento. Mas, por que Deus permite? Porque Deus permite. Isso é opcional. Aí você fala assim, mas Deus não permite. Cara, isso vem contra o livre-arbítrio. O Agostinho mesmo dizia que era impossível, logicamente, Deus criar um mundo de pessoas livres sem a possibilidade do mal. Você tem que escolher uma das duas coisas. Aí o que acontece? Ou as pessoas é livre de verdade e o mal pode entrar no mundo, ou as pessoas não é livre de verdade. Aí o mal não pode entrar. Aí o que acontece? Só que você caiu no buraco, né?
ele tá sempre, porque o que a gente faz, compadre? A gente fala, filho, não vai por esse caminho, vai ser errado, filho, não vai. E Deus fala também, filho, não vai por esse caminho que vai ser errado, não vai por esse caminho, dá sinais, faz de tudo, né? A gente pega e o nosso pai, não, mas eu quero ir. O que a gente faz? Nós vamos ficar de castigo, não sei o quê, você não vai, pronto, acabou, você amarra o filho, se for o caso, põe de castigo, porque não vai, porque a gente sabe que ele vai cair no buraco. Deus não. Eu não vou te amarrar, não, velho. Eu não vou proibir você cair no buraco. E aí, Deus permite você cair no buraco, mas ele fica do lado. É o que você falou. Uhum. Na hora que você quiser sair, minha mão tá estendida. Tá estendida, sempre. Sempre pra você sair. Esse eu é tô Deus. Pronto pra te tirar. E qual que é a diferença Você de entendeu? Deus e nós, Val? E aí, o que acontece? Nós, é por causa do apego. Nós pega o apego, não quer que sofre, não. Nós não quer que sofre, não. E a gente é apegado aos filhos. O que motiva essa E falta aí, de apego? esse apego que Você a vai gente... brigar comigo. A falta de amor. E é isso que eu tô falando. Agora eu explico. Essa falta de amor Interessante. é apego. Porque se você tem apego, você não tem amor. Olha só. E aí, o que acontece? O Deus que é amor permite e fica lá posto. Nós não. Nós não sabemos o que é amor ainda. Nós estamos aqui na Terra para desenvolver isso. Você entendeu? Para desenvolver o que é o amor. Mas nós A gente realmente... não tem uma visão completa Não, disso tudo. a gente Deus não tem. entende. Deus tem uma visão Deus completa. tem de que é amor. Ele sabe manusear toda a vida e todo sofrimento pro nosso bem. E nós não sabemos o que é amor ainda. Olha só, você viu tanto que é engraçado. Nesse exemplo que você deu do trato de nós com nossos filhos e de Deus conosco. Quando eu trato a minha filha, eu proíbo ela de ir, conforme o exemplo que você me deu, porque eu quero é o meu bem, não é o dela. Eu não quero sofrer com a dor dela, porque a dor dela vai me causar sofrimento. Então eu vou preservar ela da dor, porque eu estou me preservando da minha dor. Só que Deus, por amor, ele entende que a única forma dela aprender é tendo a experiência dela. E que a experiência dela é dela. E é isso mesmo. É dela. E que nada funciona na marra. Uhum. As maiores dificuldades, guerras, conflitos, Senão não tem divórcios, aprendizado é verdadeiro. pela imposição. Imposição. E eu quero usar de uma aparência de amor para justificar que eu quero que seja feita o que é bom. Uhum. Não é para mim, não. É aos meus olhos. Eu quero manipular as atitudes de todo mundo que está ao redor de acordo com o que é melhor para mim. Uhum. E justifico que é porque eu os amo. Se Deus não permitisse, Isso a aí gente é era até a escravo. justificativa da tirania. A tirania é justificada por isso. É isso Vocês, mesmo. o tirano assume o poder, fala assim, ó, vocês não sabem o que é bom pra vocês? Vocês não sabem. Ah, então explica pra gente. Não dá pra explicar. Vocês não Só- vão aceitar. Não, a gente vai concordar. Não, vocês não vão aceitar. É só na imposição e na tirania que vocês vão concordar E é comigo. isso mesmo. Adivinha, eles Cara. nunca concordam, ninguém nunca entende, Isso todo aí mundo mesmo. sofre e nada dá certo. Isso é a tirania. Olha, e nós entramos num aspecto da discussão muito interessante, que é o que todo mundo atribui Deus como um Deus de escolhas. Todo mundo. Uhum. Deus escolhe o bom do que o mal. Deus escolhe o certo do que o errado. Deus escolhe isso. Deus prefere aquilo. Deus prefere que eu vá Uhum. orar do que ir para um boteco. Uhum. Deus acha melhor eu dar uma esmola do que eu falar assim, não, eu não vou dar esmola. Nós atribuímos a Deus um Deus de escolhas, um Deus de julgamento e um Deus punitivo. E interessantíssimo um livro que eu tenho lido, que ele tem mostrado uma interpretação, não estou aqui dizendo que é a correta, é só uma visão, mas que mexeu muito com a minha forma de entender a Deus, de que Deus não tem escolhas. De que ele não deixa de amar um criminoso porque ele cometeu um crime. Que Deus não prefere o que vai na igreja do que vai para o boteco. Só que isso é nocivo para o pai contar para o filho. Uhum. Porque ele quer usar desse tipo de artimanha para manter o filho no cabresto, para não dar trabalho E para ele. artificializa Deus e torna a figura de Deus uma figura tirânica, déspota, às vezes, até para justificar certas atitudes. Ele constrói um É Deus uma maquinária. favorável a É ele. uma Mas maquinaria. Moisés fez isso para educar os outros. O quê? Quando? Não, pela disciplina, ele atribuía leis, você entendeu? Em virtude, ó, Deus não quer que você faz isso. Olha só, nesse exemplo que você deu, o tanto que é Você interessante. entendeu? Deus não quer que você faz isso. Nesse próprio livro, a pessoa que nessa história conversava com Deus fez essa mesma indagação sua para Deus. Não, mas você deixou leis. Isso não é livre-arbítrio? Aí Deus no livro pergunta, que leis eu te deixei? Sim, você diz para Moisés, escreveu na Você tábua. diz pra não matar. Não matar, não roubar, Aí ele não vai, desejar a mulher do E você acha que próximo. matar é bom?
Não, sabe qual foi a resposta dele? Vocês não entenderam nada. Eu disse a Moisés, vocês conhecerão aqueles que estejam se aproximando de mim quando eles não matarem, quando eles não roubarem, quando eles não desejarem a mulher do próximo. Ou seja, é uma consequência É uma lei da vida. do amor que você está despertando. É uma lei de do você. Amor. E não uma lei, uma condição Para chegar lá. E foi interpretado errado, então. Foi. Não, mas isso foi que tá quando falando. Jesus aparece, entendeu? é interessante, Glauco, quando você fala aí, quando Jesus aparece, o que ele fala? Ouvir o que foi dito? Amarás o seu próximo e odiarás o seu inimigo. Aham. Jesus está falando de pessoas que leu a lei de Moisés e não entendeu nada. Ele está falando, ouviu o que foi dito, você pode entregar a oferta, mas odiar o seu irmão. Eu digo, porém, que se você odiar o seu irmão, você já matou ele. Jesus mostra a verdadeira interpretação da lei de Moisés, que é uma lei da vida, Não, e eu tô da falando- graça, eu tô de falando você amar as pessoas. E eu tô falando de Moisés como legislador, não Uhum. nas tábuas. Entendi. Uhum. Você entendeu? Porque Moisés foi um legislador. Ele Uhum. colocou lei. Foi sim. Olho por olho, dente por dente. Uhum. Você entendeu? Isso é a lei de Moisés, não de Certo. Deus. E ele colocou várias outras leis. Você entendeu? Me atribuíam essas leis divinas pela ignorância nossa. Você entendeu? Aí é o que a gente faz para facilitar ele administrar o povo. Você entendeu? E a gente faz isso. Olha, Deus não gosta que você faz isso. Você entendeu? Mas a gente faz. Mas a gente São atribui. implicações curtas, É. mas insatisfatórias muitas Insatisfatória vezes. A mesmo pessoa, tempo. depois de um tempo, começa a perceber que você meio que usou Deus Isso, pra fazer ela fazer Agora, coisas. agora me fala, qual que é a medição do pecado? Tem um pecadinho, um pecadão? Se eu usar Deus pro meu próprio propósito, para facilitar minha vida lá em casa, Não. é um pecadinho? É aceitável? Não é também. Olha, cara, é espetacular tudo isso. A porque- gente tem que transcender esses dualismos, essas coisas, né? Uhum. Que faz as coisas funcionar, né? Mas deforma as coisas, né? Deforma as coisas. Tem um filme que eu assisti há algum tempo agora, é muito interessante esse filme, chama Watchmen, O Vigilante, é um filme de super-herói, né? Só que ele tem muitos problemas éticos, né? Aí tem um problema ético lá que a pessoa manipula a humanidade, um super-herói lá manipula a humanidade, e faz duas nações fazer uma certa questão, aí ele fala pros outros, mas a partir de agora, a partir dessa minha manipulação, eles nunca mais vão brigar. Aí o outro fala assim, tá, mas você consertou a humanidade, mas você deformou o rosto dela, e eles não vão brigar. Mas e essa mentira? Eles vão viver nessa mentira? Aí fica o problema. Fica o problema. É aquela questão do propósito. Eu entendo, assim, dentro dessa visão que você deu, Glauco, e é uma coisa que eu tenho buscado muito enxergar na minha vida. Porque eu imagino que numa fase do Eduardo, ele viveu uma espiritualidade, eu acredito que desmedida. Então, eu não sopesei o que é do espírito, o que é da carne. E hoje eu tô buscando esse equilíbrio. E nesse exemplo que você me deu, eu enxerguei esse conflito que eu vivi internamente. Por quê? Por que às vezes os pais usam Deus para justificar uma punição, uma conduta para os filhos? Porque eles não querem a punição da carne. Não, e aí eles atribuem uma lei espiritual que é da carne. Por quê? Deus é Deus. O livre-arbítrio foi dado. E se você pôr o terror, Deus te ama do mesmo jeito, te recebe de braço aberto. Sim. Agora, A graça sempre assusta demais. Sempre. Paulo, quando foi falar da graça em Romanos, ele pensou assim, ele usa várias perguntas hipotéticas. Já que onde abundou Posso o fazer pecado, o que superabundou a graça, aí Romanos 6. Voltei. Então vamos permanecer no Ué, pecado. Porque a gente é um conflito, uma tensão humana. Já que Deus é tão amoroso assim, mesmo após amor, não. Então eu vou viver de qualquer jeito a vida agora, porque já que Deus me aceita, pra que amadurecer? Pra que evolução? Pra que o melhor? É uma maneira errada de entender o assunto. A gente não tá falando aqui que Deus é amor, graça, pra dizer assim, ó, Faz agora o que quiser. faz o que quiser, tá Não tranquilo, é o isso. negócio aqui é sempre light. não tem nada light. Todos nós enfrenta dia após dia as consequências de tudo que a gente decide, E- aqui ou depois. Exatamente. É verdade. Mesmo os pais da igreja, que começou usando esse termo purgare, que ao pouco se tornou purgatório, eles diziam que o ser humano encontra um Deus que, para você ser levado pela fé com ele, é como se um fogo passasse através de você. O que você evoluiu nessa vida e se aproximou de Deus, ou que você deixou de evoluir e ficou tão distante de Deus, isso vai passar diante dos seus olhos.
e não vai ser nada agradável. Vai ser como fogo em seus ossos, né? Enfrentar a nossa baixa virtude nunca é agradável. Olhar os nossos pecados nunca é agradável. Não sei se vocês costumam às vezes lembrar, Deus tira isso de nós, né? Mas às vezes outra a gente pensa, rapaz, por que eu fiz aquela coisa? Eu menti para aquela pessoa. Às vezes você lembra de uma coisa há 10 anos atrás, você fala, para que eu fiz esse tipo de coisa? Eu sou o pior ser humano do mundo. Isso é porque Deus já te perdoou. Agora imagine isso, pessoas que viveram toda a vida longe de Deus, encontrando esse Deus de amor, mas encontrando também o peso de tudo que elas deixaram de ser ao longo da vida. Toda transgressão, falta, culpa. Não é uma cena agradável. Não, culpa é ruim. Não é uma cena agradável. Então vai ser uma necessidade de fé. Sempre vai ser uma necessidade de estender a mão e aceitar o perdão de Deus. Né? É isso aí. Conversa nossa tá boa. Antes do Gal com o ponto final, eu quero fazer mais uma pergunta. Então vai, Johnny. Eu ia só abrir um ponto seguinte. O que você falou sobre pais, não vai dar pra gente explorar muito isso, mas o que você falou sobre pais, pastores são pais espirituais. E magistrados são pais do Estado Civil também. E é muito triste quando o que acontece nos pais também acontece com os pais espirituais e acontece com os pais do magistrado civil. Artificializando, usando Deus e mecanismos para manipular e fazer as pessoas sentar na cadeira e comportar. Porque Deus está com um chicote na mão. Então, quem está assistindo isso, pense bem. Você como pai, ou como pastor, ministro, professor de religião, ou como magistrado, governante, pense nisso. Né? Usar Deus como um meio. Deus não é um meio para alguma coisa, para fazer as pessoas comportar bem. Deus não é meio para isso, né? Perguntei, compadre. Não, é bem dizer, já respondeu. Né? Mas assim, é porque são tantas variações, porque nós entendemos o propósito de manter a ordem, de preservar, Sim. Mas foge a regra do amor, foge a regra Sim. da verdade. Da verdade. Né? E é interessante replicar que nós não dizemos isso como os donos da E verdade. a verdade é né? sempre melhor. Exatamente. A graça é sempre melhor. E um ponto que nós estávamos até comentando antes de iniciar a gravação, é aquela informação das proibições que muitas vezes as igrejas impõem aos seus fiéis. Logicamente que preservam eles do erro, facilitam a Sim. não colher frutos indesejáveis, Sim. mas às vezes baseiam-se na mesma premissa de que artificial, foi Deus que puniu, Deus que puniu. proibiu. Algumas situações, por exemplo, a proibição de bebidas alcoólicas. Sim. Logicamente que o excesso é repugnável e vai atrair muita dor para aquela pessoa. Mas eu vejo uma Bíblia em que Jesus bebeu vinho. A luz da Bíblia não se justifica. A abstemia absoluta ela não se justifica à luz da Bíblia. Do Antigo ao Novo Testamento, você vê Deus trabalhando com essa moderação na vida. Tudo é moderação na vida. Né? E é interessantíssimo, salvo engano, em Provérbios ou Eclesiastes, não lembro, ele fala, ao rei não convém bebida forte. Ou seja, aquele que está numa postura elevada, às vezes Bom isso senso. pode atrapalhar o discernimento dele. Mas a quem está passando pela dor, cara, permita que ele afogue É sempre uma suas questão de mágoas. bom senso, né, Eduardo? Exatamente. Um bom senso com o ser humano, aonde ele está, o que está acontecendo, qual é a circunstância. Uma coisa bem específica, né? Não tem algo absoluto, ó. Zerado pra todo mundo, ninguém pode. E eu não sei se é em provérbio fala assim, não embriagueis, né? Exato. Quer dizer, não é excesso. O excesso é que faz isso. Né? E eu penso assim, não sei, né? O que você acha? A embriaguez, ela é sempre vista como um meio, né? Sempre quando a Bíblia condena a embriaguez, é uma embriaguez que leva à dissolução. Pode ter... Ainda tem uma questão seguinte, tem situações de embriaguez que são diferentes também. A de Noé, como que foi? A de Noé, por exemplo... A de Noé, por exemplo, ele inclusive, um autor chamado James Jordan diz que o vinho é para os reis. E como Noé era um rei do novo mundo, ele toma vinho como um rei do novo mundo, né? E ali... O crime ali da situação, muita gente criminaliza Noé, inclusive porque ele se despiu, né? Tem vários estados de nudez e de se despir, né?
Mas algumas pessoas criminalizam, não é? A passagem nunca criminaliza, não é? Criminaliza o filho. Nossa, e duramente, aí, né? Duramente. Canaã, ele se ferrou. Assim, por exemplo, uma pessoa pode se embriagar e ele pode adormecer, não dá trabalho. É claro que a gente nunca está endossando embriaguez em nenhum estado. Exatamente. Não é bom fugir da realidade em nenhuma hipótese. Isso nunca é bom. Mas é sempre que a Bíblia condena a embriaguez, é visando o que ela causou. É uma condenação a posteriori, o que ela fez. A pessoa embriagou e causou... preparatório para... isso causou contenda, causou intriga, briga, causou revolta, causou destruição. Então, não embriaguem. Aí é assim que a Bíblia faz. Exato. É do que causou para trás. Entendi. Então, ela faz assim. Mas, inclusive, por exemplo, nos textos do Antigo Testamento, Deus abria as bebidas alcoólicas para o povo. Inclusive, Deuteronômio 14, Deus abre várias bebidas alcoólicas ali, assim, para um uso moderado. E Deus não fala assim, ó, é só um copo ou dois, hein? Vocês ficam contando. Aí você falou, ó, você já bebeu 2, agora pra parar, senão você vai embriagar, tá? Não tinha ninguém fazendo uma contagem. Não tinha um cronômetro lá contando de todo mundo, né? A partir daí é pecado. A partir daí, ó, 3 ou 4 pode, ó. Se é a quinta, você vai ter que confessar lá no confessionário, né? Não tinha isso. Tem o quê? O bom senso. Exatamente. Sempre é o bom senso. É o Deus do bom senso, das coisas que fazem sentido, né? Eu vou voltar a repetir o que eu disse em outras palavras. A questão é que, por consequência da caminhada espiritual, naturalmente você vai chegar nesse bom senso, vai chegar a reduzir esse acesso à bebida, essa necessidade, essa vontade, mas não é algo que tem que ser imposta para que a pessoa alcance o desenvolvimento. Eu acho que é mais uma consequência do que uma necessidade. A gente até condição. Pensa se teve um desenvolvimento, se ainda está tendo que ter imposição. Minha mãe hoje não fica fazendo imposição para me levantar da cama e trabalhar. Eu faço isso por vontade. Se ela ainda estivesse fazendo isso, era difícil falar assim, não, ele desenvolveu, a mãe dele acorda até hoje para ele trabalhar, ir para a escola, igual ela acordava. Não tem mais isso. A imposição acaba quando o desenvolvimento verdadeiro chega. Mas não é? Olha só, você ainda tá tendo uma imposição. Não, eles desenvolveu? Não, eu tô impondo isso aqui para eles desenvolver. Ué, então, desenvolveu do quê? Quem que desenvolveu? Mas você sabe que sua colocação me deu um gancho mental muito interessante, que às vezes está numa fase de meninice que precisa ser repreendido. Ainda tá. Né? É isso mesmo. É isso então, tá mesmo. Todo mundo certo, tá a igreja certa, tá aqui a autoridade tá certo. Tá todo mundo certo. Quando o negócio desenvolver mesmo, aí não, chega disso, já desenvolveu. Exatamente. Paulo diz, quando eu era menino, falava igual menino. Exatamente. Você viu, tudo que o julgamento é sempre um erro, né? Sempre tem uma cadeira pra você ver. Não é verdade? E eu humildemente demonstro aqui que o senhor me mostrou um ângulo que eu até então interessante, não né? tinha visto. A imposição, então, tá mostrando que ainda não chegou no... Tá valendo. Tá valendo. Tá certo. Foi bom demais. Bom, pode ser. Só agradecimento mesmo. Que banquete, que leveza. Muito obrigado, viu, Glauco, Eduardo. Estar com vocês é sempre bom. E antes de começar a gravação, gente, eu falei aqui com todos que estavam presentes. O pastor Johnny, ele me tem um grande respeito e admiração por ele. Porque o conhecimento que o senhor tem, a simplicidade com que o senhor o apresenta, e assim, a misericórdia que o senhor escutar, às vezes uma asneira ou outra de quem não tem o nível que o senhor alcançou, de forma alguma, isso te faz merecedor de honra. Deus te abençoe. Eu me sinto falando com pessoas que são tão interessadas e fico feliz de estar junto com vocês. Não, eu me sinto uma liberdade incrível, né? A gente sente uma liberdade incrível de conversar contigo. Porque a gente vê que não tem julgamento. Você é estudioso, apesar do que o Eduardo falou, apesar da nossa ignorância em questão de estudo, você acolhe a gente, discute com a gente, ri com a gente, participa. Que entendeu? Bom, fico feliz. E isso a gente fica satisfeito. Fico feliz. Tá bom? Estamos juntos, crescendo e amadurecendo. Vamos lá. Sem posição. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Amém.